Boa noite, pessoal. Galera, bem-vindos ao Bear Market. Oficialmente, nós estamos em período de Bear Market. É, Quem disse isso, não somente a análise técnica, mas o próprio sistema do Oracle já decretou que matematicamente a gente está em Bear Market. Na verdade, porque assim, existem vários critérios para você declarar a existência, aliás, o início de um Bear Market. Eles se acumulam ao longo do tempo, certo? E quanto mais conservador você for, maior é o número de critérios para você decretar um bear market. Mas uma vez que você decreta o bear market, é mais ou menos quando você decreta uma recessão, na verdade é uma constatação a posteriori, né? Você constata e essa constatação regride no tempo, porque a primeira condição, quando a primeira condição foi preenchida, foi naquele momento que ele começou. Só que você precisa de confirmações para poder ter certeza que realmente ele havia começado. Aí com as confirmações, você decreta o início do bear market. Então nós estamos em bear market há 25 dias. O bear market começou quando nós perdemos a região de 90 mil dólares. Naquela queda antes de a gente começar a testar os 82, foi bem aqui nessa época aqui. A gente perdeu os 90 mil dólares, deu início, deu início ao bear market. E agora, com a perda total do fundo, a gente confirma. O bear market começou. Beleza? E o que esperar a partir de agora, então? Agora é uma análise bem gostosa de se fazer. Beleza? A gente já tem nosso squeeze momentum aqui fazendo o que eu disse que ele poderia fazer, um histograma duplo, né? Composto por dois topos, e o segundo é mais alto que o primeiro. Então a tendência agora é uma continuidade de baixa por mais algum tempo. A gente está aqui no RSI 34, o RSI semanal costuma bater a região de 27, 28 no seu ponto mais baixo durante uma correção. A gente está falando aqui do gráfico semanal. Então a gente vai pegar aqui nosso gráfico semanal e puxando o RSI Bands, RSI Levels. A gente tem já aqui nosso ponto 30 de apoio no 70 e o 27 aqui no 63 e o 24, 25 aqui em região de 55 mil dólares, que eu acredito que é o fundo máximo, pelo menos do ponto de vista desse canal aqui é o fundo máximo, essa região aqui de baixo do canal, beleza? 54, 58, essa região. E é interessante a gente começar a analisar pelas médias, né? Porque assim, as médias são uma marcação histórica do preço, elas são uma forma interessante de se analisar, até porque nós tínhamos um padrão, né? A gente tinha que antigamente a gente tinha nossa média aqui de 50 e a média de 70, elas eram os pontos de apoio das quedas de bear market. Ela continuou sendo, só que a gente perdeu brevemente ela aqui na época do bear market anterior. E agora elas estão posicionadas as duas na região de 57.200 a 50. Então a gente tem esse ponto aqui como principal ponto de apoio, certo? 50 mil dólares, que essas duas médias vão formar uma região, né? Uma região entre elas vai ser a região de principal ponto de apoio, certo? Se a gente fosse olhar também a média de 100, deixa eu ver se a média de 100 está disponível aqui, só para verificar onde ela está hoje. Ela estaria na região de 38, 39 mil dólares, só que assim, a gente nunca chegou perto dela, não acredito que a gente vai chegar agora, a não ser, claro, que aconteça algum evento macroeconômico muito sinistro, que eu não acho que pode ficar muito mais sinistro do que já está, beleza? Então, pelo ponto de vista das médias, nós temos esse ponto. Pelo ponto de vista de Bollinger, a gente tem também 56, como hoje a banda inferior de Bollinger, e que foi respeitada perfeitamente aqui nesse primeiro recuo, no último bear market. Então a gente pode esperar também essa região, mas mais um dado, né? Mais um dado que vai colocar para a gente o fundo entre 50 mil dólares e 56 mil dólares. Mais um dado que vai dizer a mesma coisa, beleza? A gente vai anotando aqui quais são os dados que vão concordar com esse fundo. Também tem o próprio price action, que é o
topo anterior do preço. E também tem o próprio fundo formado aqui, ó, por vários e vários meses, com o pavio apontado aqui na região de 48, que também vai concordar com essa mesma afirmação. Quando a gente olha o gráfico mensal, o gráfico semanal, a gente já viu que o RSI concorda com aquela leitura. O RSI de semanal concorda com o fundo também nessa região. Beleza? Vou deixar aqui salvo. Então o RSI concorda também com a região de suporte, sendo esta região aqui. Eu vou até fazer um melhor desenho aqui pra gente. Região de fundo aqui vai ficar bem bonitinho. Beleza? Tranquilo. Então, assim, as duas regiões de fundo interessantes. Essa aqui é a região número 1, essa aqui é a região número 2, a principal. Beleza, as média de 200 semanal, onde é que ela está hoje? A média de 200 semanal hoje, ela está aqui na região de 58, próximo desse ponto. Ela não funcionou muito bem no último bear market, beleza? Então, ela pode também não ser uma região interessante de a gente observar agora, justamente porque a gente perdeu 30% abaixo dela no último. Então, por isso que eu prefiro as médias mensais para esse tipo de análise, certo? Mas ela joga pra gente um ponto aqui interessante também, que é perto de 56 mil dólares, beleza? Bollinger semanal a gente sabe que já não vale mais nada, né? Já está sendo empurrado para baixo há muito tempo, não está sendo suporte mais. O diário não vai ter muita informação relevante agora. A gente está olhando uma correção no tempo gráfico semanal acontecendo. Então o diário agora, ele se espatifou, literalmente. Na hora que a gente perdeu essa região aqui, a gente perdeu com força. Lembra que eu falei para vocês? Acho que vocês estavam aqui nas últimas análises. Eu falei para vocês, ó, perdida a linha pontilhada, a gente vai buscar a próxima linha pontilhada. Foi buscar a próxima linha pontilhada. A gente não chegou a tocar nela porque tem um ponto de apoio interessante aqui nesses pavis. Apareceu uma grande força de compra, o que fez o preço dar uma aliviada. Mas é tudo uma questão de alívio do RSI de 4 horas. Então vocês podem bem observar. Ó. Toda vez que o RSI fica muito sobrevendido, nessa região aqui, o preço faz um pequeno repique para unicamente dar um alívio no RSI e depois continuar caindo. Não existe ainda no gráfico de 4 horas nenhum sinal de que a gente está de alguma forma revertendo. O gráfico diário pareceu uma boa sombra de compra por conta desse toque aqui, mas ainda também a gente tem todas as médias apontando para baixo, até a média de 600 começou a apontar. Então assim, a bear market não tem mais para onde correr. Quem está dizendo que o preço vai tocar aqui em 72 e correr para cima é o mesmo pessoal que estava dizendo que na hora que ele chegasse aqui nessa região ele ia fazer uma recuperação em V. Eu falei que ela dificilmente ia acontecer. O preço nem sequer conseguiu chegar em 100 mil dólares. Nem conseguiu chegar em 100 mil dólares, já apareceu venda. No que ele rejeitou aqui, a situação ficou muito tenebrosa. E pior foi quando perdeu a linha pontilhada. Exatamente aqui. Perdeu, já era. Beleza? E então o que nós podemos aguardar é o nosso bear market continuar mais 3 a 6 meses. A gente está falando aí de continuar até maio, até mais ou menos maio ali, meados de agosto. E o preço ele vai sim fazer repiques no meio do caminho. Vai enrolar um pouquinho para cair, mas ele vai chegar aqui nessa região. Eu acredito que o mínimo de correção que a gente pode esperar para o Bitcoin é a região de 60 mil dólares, mínimo. E o máximo 50 mil, mas existe uma possibilidade de a gente cair para os 40 e a gente precisa esperar mais dados para saber se vai acontecer ou não. O que marca para a gente hoje? A gente tem aqui o gráfico do RSI dinâmico mensal histórico do Bitcoin. Nós estamos aqui olhando agora o gráfico completo desde 2015 e a gente consegue ver que os fundos ficam nessa região da faixa verde aqui, RSI 30 para baixo, certo? E os topos aqui nessa região superior. E dessa vez nós tivemos um bull market um tanto diferente, que nunca chegou lá. Mas que foi um bull market que eu aprendi bastante com ele. Porque é um bull market que eu passei a nomear ele como... A gente tem dois tipos de bull market. O bull market de estouro de RSI e o bull market de divergência. O que é o bull market de divergência? O market de divergência é quando você tem o preço
do Bitcoin subindo e o RSI caindo nessa divergência. E aí o bear market começa na hora que a gente perde aqui a região do RSI 40. Ou, desculpa, o bear market. Então nós temos dois tipos de bull market. Bull market de estouro de RSI e o bull market de divergência. Se acontecer mais um bull market desse tipo aqui, o Oracle já aprendeu matematicamente como fazer vendas nele. A gente já sabe que se isso se repetir, a gente vai sim conseguir fazer vendas durante esse momento aqui. Inclusive, fiz uma simulação. Eu fiz a fórmula matemática. Ensinei o sistema a fazer a simulação. Ele fez a simulação. E se nós tivéssemos seguido essa fórmula de divergência durante esse bull market que passou agora, neste momento agora a gente teria feito caixa. A gente teria feito venda. Teria feito caixa. Teríamos bastante caixa. Mas como foi um bull market atípico, nunca aconteceu o bull market de divergência de RSI antes na nossa vida, a gente não fez vendas porque a gente estava esperando acontecer o estouro de RSI e não aconteceu. Mas não faz mal. Não é só de vendas, até porque eu não sou muito fã de vender Bitcoin não, sabe? Mas a gente podia ter feito algumas vendas assim no meio do caminho. Agora é aguardar o próximo, mas não faz mal. Não faz mal porque a gente agora entrou numa fase no nosso sistema do Oracle, que é uma fase de acúmulo de capital. Como é que ela é caracterizada? E aqui é importante os usuários que estão assistindo o vídeo entender. Perfeito? Ela é caracterizada para a seguinte situação. Quando vocês forem gerar seus aportes agora, vocês vão encontrar este card aqui na frente de vocês. O que significa esse card? Significa que o preço começou a corrigir agora. E eu não quero que a gente gaste capital com o início do bear market, porque o fundo dele é o ponto mais interessante de compra. E como dito, o fundo do bear market está localizado naquela região de 60 a 40. A gente vai observar como é que o RSI vai se comportar lá. Eu já presumo que do mesmo jeito que o topo não foi exatamente como aconteceu da última vez, eu também presumo que talvez, assim, eu preciso presumir e eu preciso assumir a possibilidade matemática de que o próximo fundo também não vai ser igual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existe uma possibilidade matemática de, na hora que nós chegarmos na região do fundo, a gente não vai ter esse mesmo estouro do RSI para baixo. Pode ser que a gente simplesmente toque na região de sobrevenda por algum período de tempo e volte a subir. Beleza? Eu tenho que matematicamente assumir que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o topo. Então a gente já está trabalhando nisso. A gente está trabalhando já numa forma matemática para poder criar um meio termo entre as duas possibilidades, de forma que a gente não perca o fundo de hipótese alguma. Mas o fato é que, neste momento agora, a gente ainda está com o RSI muito alto. Então, quando vocês forem gerar o aporte, vocês vão encontrar esse card aqui. O que vocês têm que fazer quando vocês encontrarem esse card? Vocês vão pegar o dinheiro que vocês iam comprar nessa semana e vocês vão guardar no caixa, porque a gente precisa de pelo menos 50 unidades de aporte para lidar com essa parte final do bear market, porque geralmente os aportes que a gente faz nessa região, eles chegam a ser 6 vezes o seu aporte semanal. Então você gasta o dinheiro de um mês em uma compra de fundo, entendeu? Eu não quero que você gaste agora, porque se você gastar agora e você não tiver um caixa, quando chegar ao fundo você não vai ter como comprar. Aí você vai gastar, por exemplo, R$200 para comprar Bitcoin agora, a 78, aí quando ele tiver 60, você não vai ter como gastar 400, você vai poder gastar só 200, seu preço médio não vai ficar tão interessante. Então, o sistema vai te proibir de fazer aportes agora. Fechou? Ele vai te proibir de fazer aportes agora. E na hora que o RSI chegar na região de oportunidade, que por uma questão de margem de erro, a gente coloca como 35, não 30, porque a região aqui do verde, do gráfico, é o 30. O 35 está um pouco acima. Eu vou colocar 35 por uma questão de que nós necessitamos de garantir o fundo. Eu não estou tão preocupado em acertar da mosca, né? Porque não faz sentido. Então, a gente está preparando uma atualização no sistema que vai priorizar um pouco mais os aportes na região de 35 a 25 da RSI,
Presumindo que e não aconteça esse mesmo fundo aqui, porque se vocês bem observarem, a diferença de preço daqui, olha, esse ponto aqui, ó, RSI 34, valor 20 mil. RSI, opa, o RSI do fundo foi 17, mas o valor praticamente não caiu. Por que isso acontece? Isso acontece porque, assim, quanto mais próximo de um fundo, maior esse estouro do RSI, entendeu? Quanto mais próximo de um topo, maior o estouro do RSI. Olha pra você ver a diferença aqui. A gente tem um RSI 93 a 61 e quando a gente chega no topo máximo, opa, bora gráfico. A gente tem um RSI 96.7 e um valor de 63. É como se o preço tivesse que fazer um esforço gigantesco para fazer um estouro de RSI no topo. O RSI explode e o preço não muda muita coisa. Então a gente não precisa aguardar o RSI 17. A gente pode começar a comprar no 35. É por isso que vocês estão vendo que o RSI que a gente espera atingir para começar a comprar é literalmente o 35. Entendeu? Que é o que está aqui, ó, 35.2. Você vai observar que é a mesma coisa aqui atrás, ó. 35.4, preço do Bitcoin 3.800. 21, preço do Bitcoin 3.600. Vocês conseguem perceber o que é a formação de um fundo do topo? O preço ele faz um esforço tão grande para conseguir romper uma região de preço que o RSI estoura e ele não consegue romper. Isso que marca a divergência de um fundo e um topo. Não aconteceu dessa vez. E eu acredito que pode ser que não aconteça esse estouro de novo aqui. E é por essa razão que a gente vai fazer um update, pensando em deixar o sistema mais preparado para uma mudança no comportamento do RSI do Bitcoin. Belezinha, galera? Então, eu acho que já fiz análise suficiente do preço, já dei o update para vocês aí do nosso sistema. Eu tenho hoje mais dois usuários em teste, que fizeram a assinatura do teste. Já coloquei eles no grupo. E eu espero mesmo que a gente consiga segurar um pouquinho a sede para poder aportar agora e aguardar um pouco mais, beleza? Por hoje é isso, muito obrigado.